Se você chegou a esse canal, seja muito bem-vinda. Muito provavelmente você seja uma melancólica, e eu não tô falando que você é uma melancólica porque você é triste, nada disso. Hoje nós vamos falar de algo muito comum entre as mulheres. Num relacionamento em que você muitas vezes tem alguns atritos com seu esposo, com seu marido, com o namorado, enfim. Muitas vezes você está conhecendo alguém, você está se permitindo fazer esse movimento de conexão com a outra pessoa. E começa logo no início a surgir algumas características ali que hoje a gente chama de red flags. Mas você vai ver aqui que muitas dessas coisas têm solução sim. Então vem comigo que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre temperamentos. Vamos? Então, para começar, hoje eu quero trazer para você características do marido fleumático, do marido que tem aí alguns comportamentos bem característicos e muitas mulheres têm dificuldade de lidar com esse temperamento. Então, vem comigo aqui, ó, nesse quadro. Nós temos aqui 4 espaços em que nós vamos hoje preencher esse espaço falando um pouquinho dos temperamentos, que são 4. Hoje nós vamos começar então pelo fleumático. E para me ajudar a ilustrar um pouco mais tudo isso, eu vou começar aqui, ó, com o fleumático. O fleumático, ele é essa pessoa assim, ó, bem aquosa. Oh, I know the story. Cheia de água. Se a gente pudesse colocar de todos os temperamentos, água, com certeza esse seria o que mais tem água. Chega e escorre mesmo. Não é porque é um temperamento só leve como a água, porque a água também pode se tornar numa bela de uma enxurrada, né? A gente tá vendo aí muitos lugares as chuvas e o que elas podem fazer de estrago. Mas acho que o principal aqui é entender a umidade desse temperamento. São pessoas fáceis de lidar, confiáveis, são maridos preocupados com o planejamento, né? Com o processo das coisas. E aí é muito importante que você também tome cuidado, porque se você for uma melancólica, por exemplo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e você for muito de acolher, de entender, de se colocar no lugar, cuidado, viu? Porque você pode querer fazer tudo por esse querido maravilhoso aqui e ele vai ficar estagnado. Não é mesmo, Blue? Falando em água, né? Ele chegou aqui para me ajudar a entender um pouquinho melhor sobre isso. É interessante a gente pensar que quanto mais seco é um temperamento, né, mais ele tem aí um tempo para absorver as coisas diferente. Seja porque tá tudo bem, resolveu e pronto, como colérico, seja como um melancólico que demora mais para absorver todas as coisas, todas as emoções, até mesmo para fazer assim, seguir em frente, sabe? Demora mais, né? Infelizmente. Os melancólicos, eles sentem mais profundamente. Mas voltando aqui no nosso querido, cheio da água, não é mesmo? Cheio desse lugar que é a umidade de um fleumático. A fleuma, ela tem também esse lado mais frio, ou seja, a frieza no comportamento, ela é a razão, né, o racional. Então, tende a ser pessoas mais racionais, porém, não se engane, viu? Não se engane, minha querida. Se você tem um relacionamento com uma pessoa fleumática, eu quero te trazer aqui um ponto bem importante. Os desafios comuns para a esposa do fleumático. Um dos desafios, por exemplo, é fazer com que essa pessoa realmente faça as coisas, saia do lugar, se mova, porque é mais frio, como a gente viu aqui, né? É mais racional, precisa de planejamento e tem muita dificuldade de lidar com mudanças, por exemplo. O melancólico, ele também vai ter essa dificuldade, só que para a frieza de um fleumático, é muito importante que a gente considere aqui
que você não precisa carregar ele nas costas, que não é o seu papel, mas sim, você pode, de repente, vamos lá, e aí, o que você vai fazer, né? Trazer uma conversa de qualidade, com calma, com tranquilidade, para pôr os fatos que estão aí te atrapalhando, te incomodando na relação, por exemplo, a dois. E esse é um desafio muito comum, porque se você quer realmente dar conta de um relacionamento com um fleumático e fazer com que as coisas evoluam, pega esse ouro aqui, que eu acredito que isso não tem ainda na internet. Que é o seguinte, isso é com base nas minhas experiências com todas as minhas clientes, né, que eu atendo no consultório e que eu ouço diariamente, isso funciona demais. Que é o seguinte, tenha consciência dos reforços positivos e comece a trazer para o teu parceiro de vida. Comece a colocar para ele, olha, isso tá indo bem, isso é que eu gosto, parabéns por isso, elogie. Congratulations to your victory. Oh yeah, thank you. E, sabe, essa é a principal ferramenta, porque diferente do outro oposto aqui, dos coléricos, que eles funcionam à base da ação, a água é emocional. É um elemento que nos ensina principalmente que você precisa dar tempo para essa pessoa se organizar, se planejar. Mas se você elogia, se você para de cobrar e começa a dizer, olha, isso aqui você fez bem feito, essa pessoa, e eu já vi muitas mulheres também que eu atendo, né, que são assim fleumáticas, evoluírem muito mais rápido, mas muito mais rápido com o reforço positivo, que é o que eu utilizo na minha abordagem cognitivo-comportamental. Mas você não precisa ser psicóloga, né, para fazer isso. Você pode elogiar o seu marido, você pode dizer o que está dando certo para você, né? E aí você vai, assim, fazer o exercício, inclusive, de caramba, deixa eu ver o que tá bom. Porque se nada tiver bom, então talvez seja o momento realmente de sentar, conversar e expor os fatos de uma forma racional, tranquila, porque ele tem uma tendência a fugir do conflito. Então vocês precisam criar esse hábito. Por exemplo, de uma querida que eu ouvi, que ela disse o seguinte, que o marido dela precisava de um momento agendado para poder ter a conversa entre eles, ter um momento de intimidade e principalmente para ter conexão. E acontece com muitos homens, acontece com muitas mulheres fleumáticas essa questão. Como você se comunica melhor com o fleumático? É muito simples, tá? Muito simples. Sendo objetiva, sendo clara. Let me explain something to you. Mas isso nem sempre é tão fácil se você for uma colérica, né? Ou se você for uma sanguínea, uma pessoa muito criativa. Então lembra de elogiar com calma, conversar na boa. Esse é o ritmo aqui, frio e úmido do fleumático, tá bom? Então, se você tiver dúvidas sobre o nosso querido fleumático, este homem que tem um ritmo próprio e um cuidado com o seu mundo interno, então deixa nos comentários, ok? E vamos para o nosso próximo temperamento, o temperamento ainda frio e mais seco, tá? Que é esse temperamento aqui, Ai, como é difícil essa vida. That was a very sad story. As coisas são difíceis, mas eu vou terminar. Eu vou cobrir tudo aqui com a minha cor, com o meu jeito. Eu vou conseguir. Este é o temperamento melancólico. Como lidar com o nosso querido melancólico? Este homem que geralmente tem aí uma profundidade, né, nas suas relações. Geralmente uma pessoa que tudo aquilo que você faz, aquilo que você
coloca, né, compartilha, tem um impacto, né? E pode sim ser uma pessoa que, se tá guardando demais as emoções, pode ser vitimista, né? Pode ter essas características, mas é importante a gente lembrar isso aqui, ó. Olha só. Não absorve facilmente as coisas. Então, o que absorve aqui é o nosso fleumático, ó. A gente consegue até, dá pra ver que eu tô pertinho. Escorre. Mas com esse elemento aqui, inclusive esse giz que eu coloquei aqui, tem o elemento predominante do melancólico, que é a terra. E o que a terra significa, né? Dentro da sua matéria, né? No nosso organismo. Ela representa o transporte, né? Então, os minerais, os sais, que são tão importantes no nosso corpo, por exemplo, para manter a nossa estrutura, os nossos ossos, músculos. Então, a gente tem aqui, a gente está falando de uma pessoa aqui que tem profundidade, tem sentimentos, sensações profundas, mas tem também uma secura aqui, que é força, representa muita força. Força para carregar muita coisa, né? Ou seja, um relacionamento maduro, a gente consegue ter um relacionamento muito maduro, muito forte aqui com o melancólico. Então, se você é uma melancólica ou se relaciona com essa pessoa melancólica, talvez você precise aprender a olhar para, por exemplo, esse momento que o melancólico traz muita crítica, né? Ou muitos julgamentos, ou reclama demais. And this is humiliating. This is fun! I had a nightmare like this once. If you don't stop complaining, I'll start flying upside down. Aí é o momento que você precisa olhar no seu relacionamento como está isso. Então, a característica, né, do marido com esse temperamento é essa pessoa um pouco mais crítica, mais reservada, que toma as dores muitas vezes de uma forma profunda, guarda muito, né, muitas memórias. E tem aí pontos muito fortes que é a lealdade, né? Uma pessoa que não tem tanta influência, vamos dizer assim, né? De outros tanto da água, né? Quanto da temperatura, então mais frio, mais reservado. Precisa sim aprender a não ser o centro das atenções, né? Entender que faz parte do resto do mundo, né? Precisa se desenvolver? Sim, como todos os temperamentos. Mas se essa pessoa aqui, que é crítica, se torna muito perfeccionista, se torna muito reservada, é importante que você convide o melancólico, esse querido, né? Principalmente para você lidar com esses desafios, tá? De ser uma esposa de melancólico, você convide ele para sair, por exemplo, do seu casulo. Eu lembro de uma situação que minha mãe falou assim, achei muito sábio, né? Ela falando com o meu pai um dia, e ela fala assim, como é que foi o seu dia, né? Como é que foi o seu trabalho, tal coisa deu certo, foi legal? Ela começou a perguntar, né? Eu só tava ali junto, ouvindo, percebendo. E eu achei muito bacana, porque isso trouxe muito dessa experiência de anos de relacionamento, né? Com uma pessoa que é mais reservada, é mais fechada, que precisa, às vezes, desse estímulo mesmo. E aí? Né? Como é que tá aí? Na sua profundeza, né? Vem cá. Vamos sair, vamos fazer uma coisa diferente. E são pessoas que têm mais resistência mesmo, né? De fazer esse movimento para fora. Então, se você é uma pessoa mais para fora, como um colérico, né? Ou como uma sanguínea, que a gente já vai ver, né? Já vamos ver. Muito provavelmente é muito bom ser chamado para fora. Vai na natureza, né? Vai tomar um sol, vai fazer coisas que muito provavelmente o melancólico vai gostar, mas fora de casa, porque isso ajuda muito. E aqui, ó, nessa relação do fleumático com o melancólico, é muito importante que os dois tenham essa busca, né, externa, porque senão vão ficar os dois em casa, né? E aí o melancólico falando assim,
Não, vamos lá, eu te ajudo, dou conta, levando tudo nas costas, e o fleumático mais acomodado, né? Mais parado, mais sem tanto movimento. Então, assim, os dois, ó, fazer cursos juntos, viajar, né? Se colocar em movimento, maravilhoso para vocês, tá? Aqui um ponto importante, né? Como se comunicar com o melancólico. Nossa, ele adora, né? Discutir a relação, ele provavelmente vai ter algumas reflexões filosóficas sobre as questões, né? Então é importante que você faça o seguinte, que você não force mudanças muito bruscas, né? Nem queira que ele, então agora nós vamos sair sempre, vamos lá. É importante que você dê atenção aos detalhes do que ele está trazendo, das minúcias, né? Ele tem uma emoção aí profunda, se ele está te trazendo é porque tem uma coisa mais profunda ainda, né? Então, é importante que você dê atenção a tudo isso, mas que você traga, assim, um pouco de previsibilidade daquilo que você projeta, né? Aí na sua cabeça do que você está imaginando. E aí, alinhar as expectativas é bom para todos nós, né? Todos os temperamentos. Então, fazer isso com o melancólico é maravilhoso, é o ouro aqui que a gente tem, tá? Lembrando aqui que os temperamentos são apenas uma das milhares de camadas que o ser humano tem, né? Então pode ser que seu melancólico seja brincalhão, seja criativo, isso vai ajudar muito, né, essa pessoa aqui a equilibrar tudo isso dentro de si, ok? Muito bem, então temos aqui o nosso fleumático, melancólico, mais seco e frio, e o fleumático mais frio e úmido. Nossa, até escorreu aqui. Ok? Então, se você tiver dúvidas, escreva aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder sobre esse querido melancólico. E vamos para o próximo temperamento. Um spoiler aqui do nosso querido, que rufem os tambores, sanguíneo. Como é que é o nosso querido sanguíneo? Ele é assim, ó. Ele é perdido. Ele é... Imagina uma chapa quente, tá? E aí, de repente, a gente joga água nela. Evaporou, né? Evapora na hora. Com toda certeza. Este é o nosso querido sanguíneo. Por isso que nem dá pra ver. Vocês não vão conseguir ver aqui, né? No vídeo. Mas evapora mesmo. Ele tá sempre assim, ó. É o arroz de festa, né? Ele tem aquele temperamento comunicativo pra caramba, divertido, brincalhão até demais. Meu Deus do céu! Tem algumas das minhas clientes que já me contaram cada história. Olha, é assim impressionante. E o que é legal, né, desse temperamento e o que a gente precisa também cuidar e tem desafios. Eu vou trazer isso aqui pra você, né? Ele é um cara que gosta muito de conversar. É aquele perfil que é brincalhão, que dá risada e que muitas vezes ganha você no humor, né? Tem muito um bom humor, assim, né? Muito bem-humorado. E tem muitas mulheres que eu sei que gostam bastante disso, né? Dessa característica. Só que, por um lado, acabam sendo pessoas que não são tão levadas a sério ou, de repente, precisam cuidar mesmo para não passar do ponto em algumas situações, né? Com uma mulher, seja fleumática, seja melancólica, seja colérica, porque podem surgir alguns atritos a partir disso. Principalmente a bagunça, né? Muito desorganizado, esquecido, distraído demais, né? Então é algo que você pode enfrentar aí de desafios com o sanguíneo. Além de quente e úmido, né? Este é um perfil que o elemento é o ar. E o ar, você já percebe que a gente não consegue pegar o ar, né? Então, é uma pessoa mais inconstante, né, emocionalmente, é uma pessoa que é difícil de estar num relacionamento que muitas vezes você precisa, eu chamo de aterrar mesmo, né, chamar a pessoa e falar, olha, como é que a gente tá, né, como é que estão as coisas, porque muito provavelmente essa pessoa pode ficar irritada, né, de fazer isso, e aí eu quero trazer o ouro, claro, o ouro, para você saber lidar com essa pessoa. Ok?
o que você pode fazer, né, para poder entrar um pouquinho mais nesse lugar, nesse ambiente que é de brincadeira, que é de leveza do sanguíneo. Entra no ritmo dele, nessa brincadeira mesmo, né? Brinca com ele, joga com ele alguma coisa, né? Faz uma coisa divertida. Tem um momento que eu gosto muito, né, de oferecer, assim, como uma forma de criar conexão, né, para as minhas clientes, que eu sempre converso, que é a fazer a conversa, mas a conversa não precisa ser de uma forma séria, principalmente com o sanguíneo, não. Você chama, né, essa pessoa para conversar, seja num café, num bar, muito provavelmente o sanguíneo vai querer um lugar mais descontraído, né? E aí você conversa. Olha, eu queria te falar algumas coisas que eu acho que pode ser legal pra gente, que não tá fazendo mais sentido, né? Então, assim, ele vai te ouvir. Assim como ele tem essa intensidade, né, de repente, sumir, espirrar por aí, né? Ele também sente muito as coisas do ambiente, né? Sente as coisas do ambiente, mas também já passa, né? Então, vai ser importante você ter essa conversa e ser num ambiente que depois vocês vão poder brincar, vocês vão dar risada, né? Vai ficar leve novamente. Então, falar das coisas sérias e é até engraçado, porque uma cliente uma vez me contou, né, que tava viajando, enfim, e aí é aquele perfil que faz, né, todo um planejamento para brincadeira acontecer, né? Então, assim, foi muito criativo, né, que a pessoa lá, né, que ela se relaciona trouxe e muito elaborado. Isso é, assim, característico de um sanguíneo. Então, se você identificou aí, pode saber que é uma pessoa que vai pregar umas peças em você, né? Ou você é a pessoa que prega as peças. E aí, como explicar o seu jeito para o sanguíneo? É importante que você defina, estabeleça alguns limites aí, principalmente em relação à brincadeira e ao que é sério. Tem coisas que eu não suporto, tem coisas que não faz sentido, isso aqui você não pode brincar, isso aqui é um assunto, né, importante para mim, delicado para mim, por favor, né? Com as outras coisas vamos brincar, vai ser divertido, mas isso aqui não. Então, estabelecer limites é realmente muito importante para se relacionar com o sanguíneo, né, que quer fazer muita brincadeira. E aí a gente tá falando de um sanguíneo que ele tá no extremo aqui. Tem pessoas que são um pouco menos sanguíneas e vão ter outros perfis junto, né? Então é importante que a gente também considere a maturidade deste marido, deste namorado, deste cara aí que você tá conhecendo. We are very much alike, you and I and you, us. Ok? Espero que você tenha gostado e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida pra gente poder compor num próximo vídeo sobre o sanguíneo um pouquinho mais. Mulher, se prepara que agora é o marido colérico, do qual a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Preparada? E eu quero falar com muito carinho deste querido, maravilhoso, sociável, indispensável, líder, colérico. Colérico é este maravilhoso aqui, ó, que faz a gente dar muita risada, viu? As pessoas coléricas têm esse dom, né, de trazer muito barulho para o nosso ambiente, né, trazer assim, já chegam chegando, né, já chegam assim com muita energia, dando risada alto, brincando. E também, falando um pouquinho sério, podem ter esse lado mais explosivo também, né, e ter dificuldades aí de lidar com algumas emoções. Por isso, você, mulher, que tem um relacionamento com um querido colérico, provavelmente a sua vida, ela é tudo, menos parada. Então, eu quero trazer um pouquinho aqui de quais são os desafios de uma mulher que se relaciona com esse perfil, com esse temperamento, né? E dizer assim, que muito provavelmente você já
teve momentos aí de briga, ou de falar mais alto, ou de muita impaciência por parte deste marido, namorado. Ele é o cara que decide as coisas rápido e fala vamos, 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 vamos. Eu lembro muito bem de um tio maravilhoso que eu tenho. Beijo pra você, tio. Que ele falava assim, vamos, vamos, mulher, vamos, vamos, vamos. Eu tenho que ir. Era muito engraçado, a gente ria bastante, assim. Porque era dele isso, né? E aí, como o colérico, ele tem esse perfil mais seco e quente, imagina um clima árido, né? Não dá tempo. Não tem água que perdura aqui não, né? É um movimento, geralmente tem uma estrutura um pouco mais baixa, né? Pessoas menores, tem muitas mulheres também que são coléricas com esse perfil, né? Porque é o elemento fogo aqui dos nossos temperamentos. E fogo, ele é transformador, né? Transformação é ação. Né? Então, homens que têm essa característica geralmente são homens de muita garra mesmo, né? Homens que podem utilizar isso ao seu favor, assim, grandemente, né? E mulheres que sabem lidar com o colérico, olha, realmente você consegue lidar com todos os outros perfis, porque é um perfil muito indomável, né? E aí, se a gente puder falar um pouquinho sobre esse perfil, mais dos seus aspectos positivos, também é muito legal da gente refletir juntas. Esse perfil, ele tem uma dificuldade de expressar as suas emoções, mas não quer dizer que ele não possa se relacionar com você, que ele não vá te ouvir e tudo mais. Só é difícil para ele ficar parado, né? Porque ele tem aí essa energia do fogo mesmo, né? E o fogo é isso, é movimento, né? Então, o que a gente pode pensar sobre este temperamento aqui? Quando você tiver alguma questão para levar para um colérico, seja clara e objetiva. Se você for, por exemplo, uma melancólica, talvez você possa parar um tempo, refletir, tirar um momento para você e escrever tudo aquilo que você está sentindo de uma forma muito objetiva, principalmente transformando em uma necessidade. Às vezes a gente tem aí na nossa vida a mania de cobrar, né, nos relacionamentos. E se você traz e transforma como uma necessidade que você tem, tudo fica mais fácil, principalmente para o colérico, mas para todos os outros temperamentos também ficarem a par daquilo que você está sentindo, daquilo que você precisa. Então, vou te trazer um exemplo aqui, né? Ao invés de você levar para o colérico, olha, eu tô me sentindo assim, eu tô triste porque você não deu atenção para mim naquele dia, tudo mais, nananã. Não, seja muito mais clara e objetiva. E o que acontece? O colérico, ele, assim como ele sente as coisas, ele já esquece, né? Não é aquela pessoa que guarda, que remói como um melancólico, né? Ou que vai ter uma certa frieza, um certo procedimento para fazer as coisas como o fleumático, ou que de repente vai sentir demais aquele momento e de repente dispersar como o nosso querido sanguíneo, né? Então, assim, o colérico é rápido, ele bola para frente, vamos para outra, né? Ele tá nesse elemento da transformação. E o que é importante, né? Você levar? Não levar as coisas pro coração. Primeiro, né? Ele vai ser muito duro com você em alguns momentos. E é necessário que você pare, né? Reflita mesmo, para trazer a tua necessidade. Então, assim, por exemplo, você pode dizer para um colérico, olha, eu não quero que você fale dessa forma comigo. Eu preciso que você seja mais delicado com essas questões que estão me incomodando. Pode ser? Beleza, pode ser. Não, tá bom, não falo mais nesse assunto, não. Né? Ele vai responder a isso. É muito melhor, né, do que você ficar tentando deixar uma pessoa que é mais ação, né, tentando segurar essa pessoa, tentando acalmar ou controlar, enfim. É muito melhor que você diga o que você precisa. Tem muitas mulheres que eu atendo no consultório, em vários momentos que eu ouço e elas têm dificuldade, elas sempre querem esperar que o outro perceba. Ninguém vai perceber,
né? O que você realmente está pensando, o que você está sentindo. Isso para os homens, particularmente, é uma dificuldade ainda maior, porque eles têm uma forma de agir, de ser, né? Todo um papel aí social que eles construíram completamente diferente da mulher, né? Então, assim, é muito importante que você tome consciência de que você falar as suas necessidades para os homens é assim, pode ser a semente que falta para o seu relacionamento brotar e dar frutos mesmo, né? Então, invista nisso. Acho que pode ser muito importante para você fazer esse movimento, ok? E aí, como dizer um pouco mais do seu jeito, né? Da sua forma de lidar para um colérico. Ele é muito lógico, então ele tá sempre agindo, né? Ele não para. Então, você precisa ser clara, objetiva, assim como aqui, ó, o fleumático também tem um pouquinho disso, mas é diferente porque você precisa ser lógica e trazer os resultados. Então, por exemplo, você pode pegar uma situação e focar naquela coisa positiva. Isso eu já fiz várias vezes e com os homens faz muito sentido você trazer dessa maneira. E vai te exigir, viu? Porque a vontade que a gente tem, nós mulheres, é da gente entrar na nossa emoção, ficar lá e expor muito pouco, né? Daquilo que o outro precisaria. A gente tem uma expectativa que o outro iria colher, né? Então, você trazer uma objetividade para o colérico no sentido de aconteceu tal coisa aquele dia, você esqueceu de tirar a toalha de cima da cama. Lembra? Lembro. Pois é. Em seguida, eu fiquei muito irritada e eu preferi nem sair. Preferi ficar em casa mesmo. Agora, você lembra o dia que você me fez aquela gentileza de pendurar roupa e aí, logo depois, eu decidi fazer um jantarzinho pra gente? Lembro. Então, nesse dia, eu me senti muito bem com aquilo que você fez e eu preciso que você faça isso mais vezes, porque isso não só vai te ajudar no nosso relacionamento, mas também me fazer ter mais vontade de estar com você. Olha só que legal, né? Então, tô trazendo um exemplo bem clichê aqui, mas que pode ser que você tenha aí um outro exemplo positivo. Novamente, assim como o fleumático que a gente falou lá no começo do aspecto positivo, o colérico, se você trazer a lógica de como que você pensa, sente e quer as coisas, minha querida, ele vai entender muito mais sobre você, eu tenho certeza disso. E o seu relacionamento vai fluir muito mais. Eu espero que você tenha gostado desses 4 temperamentos que a gente conversou aqui um pouquinho. Tem muito mais conhecimento para compartilhar com você. Rapidamente, nós falamos aqui, né, sobre como cada um funciona, o que você tem de desafios quando se relaciona com uma pessoa de cada temperamento, como que você faz para dizer um pouco do seu jeito e como que você se comunica, né, com cada um deles. Eu espero que você possa ter um relacionamento maravilhoso e volte aqui para falar comigo, para dizer como é que foi, né, com o seu esposo, com o namorado ou até aquela pessoa que você está conhecendo. E comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre o colérico, para que eu possa te ajudar e ajudar outras mulheres também. Um super beijo para você e até o nosso próximo encontro aqui no YouTube.